Bom, hoje nós vamos refletir sobre um texto que se encontra no Evangelho de João. Eu peço que os irmãos abram no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós leremos os versos 19 até o verso 23. Enquanto vocês estão abrindo no Evangelho de João, é importante dizer que hoje o tipo de pregação vai ser uma pregação temática. Não sei se vocês sabem a diferença entre uma pregação temática de uma pregação expositiva. Uma pregação expositiva tem o objetivo de nós pegarmos um parágrafo, um trecho da palavra, e destacar as principais ideias. Então a gente fica nesse texto, destacando as principais ideias, aprofundando. O sermão temático não. O sermão temático vai partir desse texto de João, mas nós vamos pensar sobre o tema da missão. Sobre o tema da missão. E sobre o tema da missão, eu intitulei a minha fala com o seguinte título. Hoje nós vamos pensar, partindo de João, sobre o fundamento e a natureza de uma igreja missional. E partindo então desse tema, vamos para a leitura do texto bíblico, que diz assim: Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. E então, os discípulos se alegraram a ver o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoa os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, serão retirados. Oremos. Pai, Rei dos Reis, Santo Espírito, clamamos, ilumina, Senhor. Ilumina nossa mente e o nosso coração, a fim de que nós não só saímos daqui, Pai, conhecedores do que é a missão, mas, Senhor, que saímos aqui como tocha, Senhor, para que o mundo veja que em Calcaia do Alto tem uma igreja, para que o mundo perceba nos arredores que aqui tem uma igreja, Senhor, e que brilhe a luz do Evangelho, Senhor. Fala ao nosso coração, Pai, essa noite. É assim que oramos em nome do Teu Filho. Amém. A igreja é chamada para proclamar e fazer avançar o Evangelho de Jesus. Repito. A igreja é chamada para proclamar e fazer avançar o Evangelho de Jesus. E é interessante quando nós pensamos nessa frase, alguns elementos aqui importantes a serem destacados. Primeiro, a ideia do chamado. E esse chamado envolve dois movimentos presentes nessa frase, que é o movimento de proclamar, e o segundo movimento, que é o movimento de fazer avançar. E esses dois movimentos estão ligados à mensagem do Evangelho. E para que isso fique claro para nós, eu gostaria de iniciar com uma ilustração. Mas não com uma ilustração minha, com uma ilustração do próprio Jesus. E em João, em Mateus capítulo 5, se você quiser pode abrir, Mateus capítulo 5, a partir do verso 13 ao 16, nós encontramos ali, logo depois das bem-aventuranças, capítulo 5, Cristo está no Sermão do Monte, e ele então fala sobre as bem-aventuranças, e na sequência,
ele faz a seguinte afirmação: vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no alto apropriado, no lugar apropriado, que fica no alto, e assim ilumina todos os que estão na casa. Diante dessa ilustração, Jesus continua falando: da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique a seu Pai que está no céu. Veja que a ilustração aqui, ela está ligada exatamente aos louvores que cantamos. Porque a primeira canção que nós entoamos juntos aqui foi: eleva os meus olhos para os montes. E se eu perguntasse para você, onde é que fica esse monte? Embaixo? Ou esse monte, essa imagem no monte na Escritura, não é uma imagem que está acima, um trono que está acima de qualquer outro trono? É esse sentido que a canção, então, nos direciona: eleva os meus olhos para o monte. Então veja, a primeira imagem que nós cantamos é essa imagem que se encontra no alto, mas não só isso. Olha só o que nós cantamos: te louvamos pelo Espírito Luz, que nos tirou das trevas. Entoamos aqui e pensamos sobre o Espírito como luz, o Espírito iluminador. Mas não só isso. Nós também cantamos: tu és a minha luz. Veja, que parece que a gente compreendeu então essa ilustração de Jesus aqui. Porque nós entoamos essas canções. E além disso, nós também cantamos: quero compartilhar do seu amor. E é então com essa frase que eu gostaria de pensar sobre, já que nós queremos compartilhar o amor, qual é o fundamento desse amor? E qual é a natureza que faz com que bote esse desejo em nós, gere esse desejo em nós de compartilhar o amor? E quando as pessoas nos vê nessa ação de compartilhar o amor, elas concluem: há uma igreja missional aqui em Caucaia. Tem uma igreja aqui. Tem uma igreja aqui firme no Evangelho. E para isso eu gostaria de dividir a nossa reflexão, essa pregação, em 3 partes. Primeira parte, nós vamos pensar sobre o fundamento da igreja missional. A segunda parte, nós vamos pensar sobre a natureza da igreja missional. E fecharemos com alguns aspectos práticos, para não ficar só teórico. Não é? Vamos pensar em algumas questões práticas, para que a gente saia daqui sendo luz para esse mundo que nos rodeia. Veja, sobre o fundamento da igreja missional, tendo em vista o texto que lemos, não feche aí a Bíblia, acompanhe comigo no texto. Nós temos algumas observações a fazer. Primeira observação: após a morte, os discípulos estavam presos, com medo dos judeus. Veja, na parábola que eu comentei a vocês, na figura que o próprio Cristo, ele usou, quem eram as luzes? Quando ele fala: olha, a gente não deve colocar a lâmpada embaixo de uma vasilha, mas devemos colocar a lâmpada no alto. Para quê? Para que ilumine todos à nossa volta. E aí a seguir o que ele diz? Assim seja o quê? A luz de vocês. Assim seja a nossa luz. Ele está falando para quem aqui? Para os discípulos. Então veja só, nessa passagem, os discípulos estavam trancados, após a morte de Cristo, com medo. E nesse sentido, os discípulos estavam iluminando, ou eles estavam dentro de uma vasilha? Onde é que estava a luz dos discípulos? Eles já sabiam que o Cristo haveria de morrer. Cristo já havia dito que ele ressuscitaria. Eles já sabiam de tudo isso. Eles já sabiam que eles deveriam ser luzes.
Mas no momento em que era necessário eles estarem fora, eles estavam ali com medo dos judeus, presos. A luz dos discípulos, ela havia sido ofuscada, suplantada pelo medo. Mas o rei foi até eles. E veja, a segunda observação que nós podemos fazer desse texto, que no cair da tarde de domingo, Jesus aparece aos discípulos, e Jesus faz a primeira coisa, irmãos. Primeira coisa, ele traz evidência, ele evidencia tudo aquilo que ele havia dito. Veja que o texto vai dizer, ele mostra as suas mãos, o seu lado. Veja que, diante daquele medo, daquela luz ofuscada, quando o rei entra em cena a luz. A luz desse Cristo que não só morreu, que não foi derrotado, mas o rei vitorioso entra em cena, naquele ambiente de trevas, de medo. E ao mostrar as suas mãos, e aqui onde havia sido cortado com a lança, está diante dos olhos dos discípulos, novamente, a luz. E aí, diante da luz, então, os discípulos se alegram em vê-lo. E após, então, a alegria, a euforia, a esperança reacendida, Jesus olha para aqueles discípulos e fala: eu os enviarei. Já se sentiu acuado? Já foi para casa, vivendo a semana, e parecia que a vida estava em trevas, mas que em algum momento houve luz ali? Você abriu o texto bíblico, você lembrou do Evangelho, e aquilo então reacendeu a sua vida para a missão que deve ser cumprida, para os passos que devem ser dados. Já se sentiu assim, discípulo? Foi assim que se sentiram aqueles discípulos. Todos eles estavam sem nenhuma esperança. Lucas vai dizer que 2 homens que não eram discípulos estavam no caminho de Emaús tristes. Esse era um sentimento de todos. O nosso grande rei foi morto. E agora? O que a gente faz? O rei volta. O rei se apresenta. E a primeira coisa que ele faz envolve a confissão daqueles discípulos. Veja que o primeiro movimento da missão, que está ligado ao fundamento, é em que cremos. E para crermos, nós precisamos nos engajar com essa amizade com Jesus. E como é que nós temos amizades com Jesus? Quando nós lemos o texto bíblico, quando nós amamos a palavra do Senhor, quando nós lemos sem parar a palavra do Senhor, todos os dias, com uma leitura intencional e não só um ato religioso. Algo do tipo, eu preciso de um trecho aqui porque eu preciso me alimentar espiritualmente. Não que isso não seja importante, é importante, mas é necessário nós olharmos para o texto bíblico e compreender: Senhor, mostra-me o teu evangelho aqui, Senhor. Porque como que vou iluminar o meu trabalho, se a lâmpada, que é a palavra, que é o evangelho, eu escondo? Como eu vou iluminar aqueles que nos cercam, aquele que me cerca, se aquilo que faz com que a luz fique acesa está escondida? Uma igreja missional tem como fundamento não as nossas habilidades apenas, não a nossa fala, não só as nossas atividades, as nossas mãos, mas uma igreja missional tem como fundamento o Evangelho de Jesus, a pessoa de Jesus. Ele é a razão da nossa igreja, Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa missão. Jesus Cristo, o Senhor, Maranata, Maranata. E após então
o Senhor comissionar, ali nós temos a missão do Evangelho. Então veja, o primeiro movimento aqui, a confissão. Cristo ressuscitou, por isso que ele mostra as mãos, por isso que ele mostra aqui o lado onde foi marcado com a lança. Confissão. Eu venci tudo, inclusive aquilo que ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher poderia vencer, que é a morte. Primeiro movimento, confissão. Segundo movimento, missão. Diante então da confissão, diante então do evangelho, diante então da mensagem, o Senhor fala, agora vão. E para ir, o Senhor é tão bom, o Senhor nos ama tanto, o Senhor sabe que nós somos insuficientes, que Ele dá o terceiro movimento, que é o start da missão. Ele sopra o Espírito dele, porque Ele sabe que nós não conseguiríamos sozinhos, o nosso intelecto, o nosso conhecimento é insuficiente, nós, por nós mesmos, não conseguimos interpretar o texto da maneira como ele deve ser interpretado. Nós precisamos do testemunho interno do Espírito Santo. E o start da missão se dá aí, quando ele sopra do Espírito. Agora aqueles discípulos não estão sozinhos, mas eles estão com o Consolador. Nós cantamos sobre isso aqui. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Inclusive o trecho que eu li é Espírito Luz. Jesus é o fundamento da missão, queridos. Uma igreja missional tem em mente uma única coisa, que é essencial. Cristo Jesus. Cristo Jesus é o fundamento da missão da igreja. Quando pensamos em missões, pensamos em Jesus. Quando pensamos em Jesus, pensamos em missão. Não tem como separar Jesus de missão. Não tem como separar missão de Jesus. Se pensamos em Jesus, pensamos em missão. Se pensamos em missão, pensamos em Jesus. E por quê? Por que não podemos separar Jesus e a missão? Veja só, no contexto, nós percebemos aqui no Evangelho de Lucas alguns textos. Nós percebemos que o ministério desse rei que comissionou se inicia quando o Pai o envia. Se você abrir em João 3,17, pode anotar aí, não precisa abrir para ler. Você verá claramente, de forma explícita, que o Pai envia o seu Filho para salvar o mundo. João 3 é uma passagem famosa, imagino que vocês já saibam o que está escrito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Veja, irmãos, veja, irmãs. Quando Cristo veio ao mundo, Ele foi enviado pelo Pai. O Pai, o Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, o Deus que os judeus acreditavam, criam piamente. Esse Deus envia o seu Filho como cumprimento de tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. E Ele vem para salvar. É interessante que se você voltar um pouquinho no verso 14, o texto vai dizer que esse filho, ele deve ser levantado. E aqui, João está usando a imagem de Moisés levantando a serpente. Se você ler o texto, você vai ver aí. Assim como Moisés levanta a serpente, assim o filho deve ser levantado. Para quê? Para que todos vejam. O Pai envia o Filho, e o Filho deve ser colocado acima, para que todos vejam. E por que para que todos vejam? Porque ao ver e ao crer, sejam salvos. O Pai envia o Filho para que Ele salve o mundo. Com isso,
Fica evidente aqui, irmãos, irmãs, que a iniciativa desta obra é do Pai. O Pai enviou o seu Filho. O Pai enviou o seu Filho. O Pai, por amor, deu o seu único Filho. A obra do Filho era testemunhar do Pai. Veja esse movimento, Jesus a todo momento, eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai. Veja que o próprio Deus, como Filho, Ele não pega para si uma missão como se fosse só dele, mas Ele sabe que essa missão é do Pai. Ele a todo momento, Ele aponta para o Pai. O Pai me enviou, eu faço o que o Pai me faz, o que o Pai me manda fazer. É por isso que na cruz, na angústia, Ele falou: Senhor, me poupe disso. Mas se é a tua vontade, entrega o meu espírito, Senhor. Entrega o meu espírito, Pai. Porque se esta é a missão, que cumpra a tua vontade, não a minha. Veja, irmãos, veja, irmãs, que aqui há um movimento muito claro entre o Filho enviado, o Pai que enviou, e a relação desse Filho enviado trabalhando e desse Pai supervisionando, mandando, ensinando, caminhando junto com seu Filho. Era por isso que Jesus a todo momento, Ele ia para o movimento da oração. Você vê Jesus orando a todo momento, falando com o Pai. Não é só porque Ele era Deus, eu não preciso do Pai. Ele como Deus, essa é a humildade de Jesus. Porque como pode Deus dobrar os seus joelhos, no sentido de autossuficiência, e falar assim: eu dependo do Pai. Olha a humildade de Jesus, a todo momento, buscando o Pai, a toda a missão, a todos os passos, em mente, o Pai, a sua referência, aquele que enviou. Por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque se o Filho foi enviado pelo Pai, e ao então cumprir a sua missão, Ele não cumpriu sozinho, mas a todo momento Ele buscava o Pai, Ele apontava para o Pai. Veja que esse movimento agora, ele continua. Agora o Filho, o Rei, o glorioso, o poderoso, Ele agora comissiona os seus discípulos. Agora Ele está enviando os seus discípulos. Ele está enviando a sua igreja para continuar essa missão. E o papel da igreja, enquanto continua essa missão, é sempre apontar para o Filho, é sempre apontar para Jesus, é sempre em oração falar: Cristo, ajuda-me, Cristo, para que eu fique firme, para que eu te imite, Cristo, ó Rei, para que eu não faça a missão sozinho, para que eu não ache que eu sou capaz de fazer as coisas sozinho, para que eu não me perca, Senhor, no meu orgulho, nas minhas habilidades, no meu doutorado, no meu mestrado, na minha capacidade de ser um influente social. Ó Senhor, a missão é tua. Assim como Cristo falava ao Pai, a missão é tua, Pai. Agora cabe aos discípulos fazerem a mesma coisa, olhar para o Rei e falar: Rei, a missão é tua. Eu estou continuando aquilo que o Senhor iniciou. Mas diferente do Filho, o que cabe a nós agora, irmãos, o que cabe a nós agora, irmãs, não é dar a nossa vida como Ele deu, porque isso foi pago. Se nós damos a nossa vida, nós vamos morrer. O que cabe a nós é dizer algo que já foi dado, a mensagem do Evangelho. Ele não só morreu por nós, mas Ele deu exatamente aquilo que a gente precisa falar. Cabe a nós uma única coisa: pregar. Cabe a nós uma única coisa: dizer o Evangelho. Não precisamos criar mais nada.
tudo que precisamos para fazer a missão de Cristo Jesus já está em nossas mãos. A palavra do Senhor, é o Evangelho do Senhor. Isso é maravilhoso. Porque eu não sei se você vive um ambiente acadêmico, mas os acadêmicos, eles são sedentos por respostas. A todo momento, por eles mesmos, estão criando problemas, hipóteses, sínteses. Eles querem resolver o problema do mundo. Mas se você estudar o pensamento ocidental, quantas coisas já não mudaram? No mundo grego, você tinha uma ênfase na virtude. O mundo escolástico, você tem a igreja como a grande detentora, aquela que diz o que tem que ser feito. No iluminismo, você tem a razão. É o homem que está no centro, é ele que vai dizer o que é certo e o que é errado. Em Immanuel Kant, ele vai propor que Deus só tem utilidade nas questões morais. Ele não é um Deus sobrenatural. Então o homem é bom. E toda a bondade que você percebe no homem, você vê Deus. Só que veio a guerra. O que a gente faz com o nazismo? Olha a crueldade. Como é que a gente responde isso? Onde é que está Deus aí? Veja que as soluções dos homens, elas se esvaem, é como um rio que vai passando, vai passando, vai passando. Mas a missão da igreja está centrada em algo que não muda, que não se altera. É a palavra do Senhor. E essa palavra foi dada a cada um de nós. A missão foi dada a cada um de nós. Mas a pergunta que eu faço para nós é a seguinte: onde é que está a luz? O que nós estamos fazendo com essa luz? Onde é que está a luz dessa igreja? Está escondida ou está no alto? Para que todos de Caucaia, para que todas as nações possam olhar para esse lugar e dizer: aí há uma igreja firme no Evangelho. Aí está Jesus. Aí são pessoas que testemunham e que imitam o que é Jesus. Portanto, o fundamento da igreja missional é Jesus. O fundamento da missão não são as nossas mãos. Porque quem somos nós? Como posso eu afirmar que a missão vem dos meus planejamentos, irmãos? Sendo que até o ar que eu preciso de Deus. Até o ímpio precisa de Deus para continuar vivendo, precisa do ar. Quem somos nós para dizer que a missão é nossa, tão somente nossa? A missão tem um fundamento, Jesus Cristo. E antes de passar para o ponto 2, que é pensar sobre a natureza dessa missão, a gente precisa refletir à luz disso, queridos irmãos e irmãs. Porque se o fundamento é Cristo, nós o conhecemos, nós o amamos. Se o fundamento é Cristo, nós estamos mergulhados na palavra, orando a Ele. Faça que eu te conheça, para que eu fale do Senhor. Se alguém fizesse uma pergunta a você sobre esse Jesus, você conseguiria falar sobre esse Jesus? Se alguém perguntasse para você no seu trabalho, no Uber, no mercado, em qualquer lugar, o porquê que você se movimenta assim, você conseguiria explicar que essa é a sua missão? E você faz essa missão por causa de Jesus, e explicaria para essa pessoa o porquê que você faz essa missão por causa de Jesus? Talvez a ausência de movimentos missionários seja porque o nosso coração está vazio de Jesus. Talvez a nossa falta de interesse por missões, a nossa falta de interesse de ir para Cuba, China, ou até mesmo para ser aqui a esquina, esse desejo de compartilhar o Evangelho, talvez seja uma evidência que o nosso coração está vazio de Jesus. Essa lâmpada, ela não está acendendo, mas estamos escondendo ela com as nossas preocupações, com as nossas dificuldades, com os nossos planejamentos, com os nossos pensamentos, com os nossos achismos. E a missão está aí.
quem irá? Não é o que cantamos? Até que ele venha. E assim nós seguimos então para a natureza da igreja missional. Se o fundamento é Jesus, qual é a natureza dessa igreja missional? Se ele nos vocaciona, então como é que a gente percebe isso? Na nossa pele, no nosso coração. E eu vou pensar a natureza em 3 coisas. Primeira coisa, você que está anotando. A natureza missional da igreja. A igreja ela é expansiva. Aqui é natureza missional. Não estou pensando em termos eclesiológicos, estatutários. Não é esse o ponto aqui. O ponto é pensando na missão como fundamento em Jesus, como esse Cristo que agora está iluminando os nossos passos. E nós estamos testemunhando desse Cristo. O primeiro movimento é que a nossa igreja, a igreja de Cristo, ela é expansiva. Segundo ponto, a igreja, ela é sensível ao contexto. É a segunda natureza. E a terceira natureza, a igreja desse Cristo, que vocaciona, que comissiona, é uma igreja universal. Sobre a igreja e a natureza expansiva. Quando nós lemos Atos, capítulo 2, verso 41, Atos 2 é um livro bem famoso também, né? Onde tem um Pentecostes, não é? Ali, a pregação era de arrependimento. Ali não era uma pregação de encorajamento, ali não era uma pregação de louvor, ali Pedro estava pregando arrependimento. Veja, essa ênfase em salvação. Qual que foi a missão do Filho? Salvar. Qual que é a missão dos discípulos? Pregar uma mensagem que salve, que encoraje as pessoas, os salvos, a permanecerem firmes nessa mensagem. E para o ímpio, uma mensagem que salve, não uma mensagem que os deixe bem, que os resolva na questão de trabalho, que façam ter uma esperança momentânea. A mensagem que temos é uma mensagem que uma vez que toca aos ouvidos, faz algo em alguém. Não foi assim com você? Alguém consegue explicar o que aconteceu com a sua vida? Não foi um milagre? Você consegue explicar quem você era e quem você é? Você consegue explicar? Você pode dizer o que você não gostava, mas você não pode explicar aquilo que você tanto praticava. Mas por causa do Evangelho, te educando, mudando o seu caráter, hoje você não é mais assim. Isso é um milagre. Essa é a mensagem que nós temos que entregar. Uma mensagem que quando toca os nossos ouvidos, nos transforma. E é isso que estava acontecendo ali em Atos 2. Cristo se acende, envia o Espírito. E ali Pedro pregando. A partir dali, você vê um movimento. Não ficou ali. Pedro não estava pregando para que ele consolidasse todos os irmãos. Ele não queria perder ninguém. Todos vão ficar aqui igual a Torre de Babel. Vamos ter segurança com essa missão? Já que essa missão está com a gente, vamos então separar, como o povo de Qumrã, os judeus. Não é? Olha, o Evangelho está aqui. Não. O Pentecoste foi o grande movimento do cumprimento da promessa de Gênesis 12. Deus disse a Abraão, você será pai de multidões. Esse é um movimento que começa em Jerusalém e vai até os confins da terra. Então veja que o start da missão envolve expansão. Se você é um membro dessa igreja, se você entende que Cristo é o fundamento dessa igreja, você tem que orar por expansão. Não só um crescimento local, mas é gente saindo, é gente indo para lugares. É quando esse lugar não cabe mais ninguém, e aí tem 50 pessoas ali no bairro tal, vamos criar uma igreja ali, vamos plantar uma igreja ali. Porque esse é o nosso DNA, essa é a nossa natureza. O Senhor nos chamou para trabalhar, para expandir, para a glória dEle. E o segundo ponto da natureza da igreja missional é que a igreja ela precisa ser sensível ao contexto.
Não tem como eu usar o vocabulário que eu estou usando com vocês aqui, esse mesmo vocabulário na Índia, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu precisava falar inglês. Na Índia eu vou ter que começar a falar indiano. Há um contexto, não só gramatical, mas a gente caminha e a gente vai percebendo. Esse é o movimento que o missionário faz. Primeiro, estudar a língua. Segundo, ele caminha, ele vai olhando aos arredores, ele vai percebendo quais são os pontos turísticos, o que compõe. Tem deuses ali, não tem deuses. Ele vai fazendo mapeamento. E Deus nos chamou para isso. Cada um de nós. Porque essa era a missão de Cristo. E agora Ele passou essa missão para nós. Nós não fomos chamados apenas para ouvir o Evangelho, apenas para tocar aqui, apenas para servir aqui, mas a gente serve a algo maior. O nosso trabalho é um celeiro. A nossa rotina é um celeiro. As pessoas que nós avistamos é um celeiro. E cada ser humano tem o seu contexto. E cabe a nós, que temos como fundamento esse Cristo, imitar Ele como Cristo imitava, obedecia ao Pai. Entender os contextos das pessoas. Entender para pregar o Evangelho. E cada alma que se converte, o reino se expande. Talvez a ausência de missões seja porque o nosso coração está vazio de Jesus. Não há Cristo em nosso coração. Porque se há Cristo em nosso coração, há um interesse intencional por aqueles que nos cercam, há um interesse intencional em querer servir em lugares que precisam do Evangelho. Se o nosso coração está gelado quando pensamos nesse tema, pode ser que não tenha Cristo, pode ser que nós servimos qualquer pessoa, menos Jesus. Porque se servimos a Jesus, nos engajamos na missão de Jesus. E aqui tem 3 exemplos bíblicos para pensar sobre essa igreja que é sensível ao contexto. Eu trago 3 imagens para vocês, não precisam abrir. O próprio Atos, capítulo 14 e capítulo 2, de 14 a 41, você que está anotando, Atos 2, de 14 a 41, você tem um tipo de discurso. Veja, a gente está pensando agora sobre a sensibilidade da igreja. O que é a sensibilidade? É você perceber que local você está, para aí você apresentar um vocabulário que aquelas pessoas vão compreender. Então veja, quando Pedro estava pregando a mensagem de arrependimento, ele tinha uma audiência preponderantemente judaica ali, de judeus. E então, para que aquele povo compreendesse aquela mensagem, ele usou um vocabulário do Antigo Testamento. Então, se você estudar essa passagem, você vai ver que ele cita Joel, ele vai citar 2 salmos. E por que ele está citando isso? Porque a sua plateia, a sua audiência, sabia da Torá. Diferente, por exemplo, de Paulo. Quando Paulo está com Barnabé, e ali então há um ser que é curado, e as pessoas começam a achar que ele é Hermes. Né? Hermes é um deus grego. Né? Então ele fala, nossa, isso aqui é sobrenatural, só pode vir dos deuses. E Paulo é Hermes. E aí eles começam a trazer sacrifícios para Paulo. E Paulo, calma, irmãos. E ele começa a discursar com um vocabulário simples para tentar dizer a eles, olha, não somos nós. Não somos nós. E o terceiro movimento de sensibilidade é quando Paulo está diante do Areópago, né? Um ambiente erudito, culto. E ali então Paulo ele começa a discursar e usa frases dos filósofos, porque era o vocabulário deles. Tem um trechinho que a gente gosta de usar. Nele vivemos, existimos, nos movemos. Esse é um, abre aspas, de um filósofo. Não é uma frase de Paulo. E por que ele está usando isso? Porque ele está falando que o Deus desconhecido, que eles estavam adorando, esse Deus desconhecido, era o Cristo. Ele usa o contexto, entende o contexto,
para cumprir a missão. E ao cumprir a missão, ele expande. Veja o movimento de Paulo, que já plantado tantas igrejas, escreve para Roma querendo, olha, eu quero ir para a Espanha. Eu não vou aí para pregar o evangelho e plantar, porque já tem uma igreja. O desejo de Paulo em ir para Roma, irmãos, era para que ele vai dizer isso no capítulo 1, para que ele encoraje e seja encorajada, porque há uma igreja ali. Ele queria passar por Roma para expandir. A pergunta que eu faço, como é que está o nosso coração? Quando pensamos em missões, pensamos apenas em arrecadação e oramos para que Deus abençoe os missionários? Ou quando pensamos em missões, pensamos em nós mesmos, nos movimentando para expandir o reino do Senhor? Aqui ou em qualquer outro lugar. Quando pensamos em missões, pensamos em quê? Quando pensamos em missões, pensamos que nós somos interessados pelas pessoas que nos cercam, pelas histórias que nos cercam, porque isso faz parte da natureza. E um terceiro ponto, é que a missão, ela não se resume apenas aqui, meus irmãos. Não se resume apenas nos missionários que essa igreja há de enviar. Mas essa missão, ela é universal. Nós somos resultado de um missionário. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que o start do Pentecoste foi um movimento que plantou essa igreja? Já parou para pensar que se não tivesse um missionário aqui, não teria uma igreja aqui, você não teria escutado o evangelho? Já parou para pensar que muitos irmãos, como o irmão testemunhou aqui, foram enviados para continuar o trabalho missionário aqui? Isso é uma obra do Senhor. E aqui a gente caminha para o último ponto, os aspectos práticos, e a gente finaliza. Porque, veja, fundamento é Cristo. Qual é a natureza? Expansão. Qual é a segunda natureza? Sensibilidade. Terceiro, universal. A terceira natureza da igreja é importantíssima para nós. Sabe por quê? Porque isso nos humilha. Nós não somos a melhor igreja. Nós não devemos buscar a ser a melhor igreja do mundo, para que a gente fale para o mundo que aqui é a igreja dos cristãos verdadeiros, que a verdade está aqui e em nenhum outro lugar. A igreja universal nos humilha. Porque embora nós cremos piamente que o que é pregado aqui, nós cremos que é a verdade, é a direção da palavra, aqui há um vocabulário bíblico e cremos que aqui é a verdade, tem outras tradições que pensam sobre o espírito diferente, tem uma visão escatológica, mas a missão é a mesma, Cristo Jesus. E ao ser pregado, isso expande, isso faz com que a gente tenha sensibilidade para continuar pregando e expandindo e contribuindo numa obra que é maior do que essa igreja local. Meus irmãos, se essa igreja não existisse, o Senhor continuaria sendo rei e Ele enviaria outros para plantar uma igreja em Caucaia. Se você acha que Deus precisa apenas de você, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, nós que precisamos dEle. Por isso que nós precisamos pensar, por isso que nós precisamos nos humilhar e olhando para Cristo, entender que essa obra não é nossa, essa obra é maior do que nós. E alguns aspectos práticos. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês, que o aspecto missional, em primeiro lugar, é uma questão de identidade. E só depois, uma questão de função. Veja só. O primeiro aspecto dessa igreja missional, que tem Cristo como fundamento, que sabe que tem que expandir, que tem que ter sensibilidade, que serve a uma missão maior. O primeiro ponto, a missão é uma questão de identidade da igreja. Nós somos missionários. Todos nós somos missionários.
A igreja precisa manter o movimento diante então dessa identidade missional. A igreja precisa se engajar no envio de missionários, sejam locais, sejam em contextos transculturais. Isso tem que fazer parte das nossas orações. Nós sabemos que o nosso contexto batista tem bons trabalhos missionários. Arrecadamos uma quantia, contribuímos com esses trabalhos. Mas, meus irmãos, nós precisamos desejar por enviar missionários. Nós devemos desejar ser um missionário. Senhor, me envie. Segundo ponto, segundo aspecto prático. A igreja deve sustentar os seus missionários. Essa ideia, meus irmãos, de você mandar o missionário por meio de uma agência, e a agência que cuida. Meus irmãos, essa missão não é nossa. Por isso a ideia da Igreja Universal. Essa missão é do Pai. Essa missão é do Filho. Essa missão é do Espírito. Nós devemos então nos importar com os missionários, como estão ali, nos interessar pelos trabalhos, orar pelos missionários. Vocês sabiam que Paulo, grande plantador, uma das coisas que fez ele não ir para Roma, foi ele voltar para Jerusalém, porque ele havia recolhido valores para oferecer aos pobres de Jerusalém. E Paulo, grande Paulo, ele não terceirizou essa missão. Ele pegou aquela quantia e foi servir cada pobre ali. Se achamos que a missão é apenas uma fatia da missão do Senhor, nós estamos enganados. Porque a missão é a fatia. A missão é o trabalho. A missão é a igreja. A missão está ligado em Jesus. E Jesus está ligado à missão. Essa missão foi iniciada por Ele, passado a cada um de nós. Missão não é só um tópico da igreja. Missão é o tópico da igreja. E o terceiro ponto, terceiro aspecto prático. Nós precisamos ter em mente que a nossa mensagem, meus irmãos e irmãs, é uma mensagem que o mundo não quer ouvir. E talvez é isso que nos assusta. Talvez é isso que faça com que a gente não se interesse por missões. Porque a gente entende que a missão está dentro da igreja, o evangelho está aqui ninguém vai me incomodar. Para que eu vou ser missionário? Para ter problema, para ser perseguido. O mundo não quer ouvir a missão. Mas, meus irmãos, Cristo veio para os seus, e os seus o rejeitou. Cristo veio para os gentios, mas antes ele se apresentou aos seus, aos judeus, que liam a Torá, que estudavam a Torá, e os seus também o rejeitaram. Portanto, o princípio da rejeição é um princípio nulo. Porque esse Cristo é poderoso e soberano, e a obra é dele, é ele que faz. Se muitas vezes tememos como esses discípulos, lembram da imagem, do texto? Os discípulos estavam nas suas casinhas, com medo. Chega o rei, ilumina e envia. Cadê o medo dos discípulos? O sermão de hoje são para aqueles que amam ao Senhor, que querem servir ao Senhor, mas que talvez estejam com medo. Meus irmãos, talvez o medo que temos, talvez seja porque o nosso coração está vazio de Jesus. Se não há movimento em nossas vidas, talvez é porque a nossa vida está vazia de Jesus. Porque se estamos cheios de Jesus, trabalhamos, nos engajamos na missão que é dele. Por fim, eu volto à imagem. Onde se encontra a luz dessa igreja? Está escondida? Ou a luz dessa igreja está no alto? Para que todos que passem, ou para que todos que lembrem e incitem essa igreja, digam: essa igreja é a igreja do Senhor Jesus. Talvez
o seu coração não esteja tão aceso. Mas há uma boa notícia. O mesmo Cristo que apareceu àqueles discípulos, esse Cristo está aqui entre nós. E Ele está aqui, iluminando os nossos olhos, para que possamos ver as suas mãos, para que possamos ver do lado dEle, e para que possamos com a nossa fé, novamente ser reacesa por Ele. Aquele rei que se apresentou lá, se apresenta aqui. Se você está com medo, não tema mais, Ele está aqui. Se você não pensava missões como algo importante, não se preocupe, Ele está aqui, iluminando os seus olhos e dizendo: vá, eu te salvei para você ir. Se você está desanimado, anime-se porque o rei está aqui, Ele vive, Ele não morreu e ficou morto, mas Ele ressurgiu, o rei está aqui, o rei está aí. Irmãos e irmãs, Cristo nos chama, Cristo chama essa igreja. Podemos hoje, pegar essa lâmpada, tirar a vasilha e todos juntos levantar essa lâmpada e ir para a nossa semana com essa lâmpada no alto. Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus. Porque nele sempre teremos a possibilidade de largar o medo e seguir. Nele sempre teremos a oportunidade de nos ajoelharmos e falar: Senhor, perdoa-me. E Ele iluminar os nossos olhos mais uma vez e falar: meu filho, não se preocupe, eu paguei por todos os seus erros. Vá, vá. Se você se sente culpado, se você olha para o seu contexto e você fala: eu não tenho motivação, não se preocupe, o rei está aqui. E ele diz: eu te perdoo, eu estou aqui, eu te animo, eu sou o seu ânimo, eu sou o seu fôlego de vida. Não se preocupe com você, não se preocupe com o seu contexto, eu estou aqui, eu estou com você. Vá. Graças a Deus por Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque por graça o Senhor nos chamou para sermos os teus discípulos. Por graça o Senhor nos comissionou a igreja que é tua, Senhor, a fazer a missão que é tua. Obrigado, Senhor, e pedimos perdão, Pai, se temos falhado com a tua missão. E pedimos perdão porque sabemos que o Senhor é um Deus que perdoa. E se há entre nós aqueles que estão engajados na missão, oramos, Pai, que eles fiquem firmes no Evangelho, que eles cumpram a missão, que eles continuem servindo essa igreja e até os confins da terra. Coloque em nosso coração, Senhor, um amor pela tua missão, Pai. Para que daqui saia missionários, missionárias, para que essa igreja cresça e que a relevância dessa igreja não seja a história do crescimento, mas que a relevância dessa igreja seja a tua glória, Senhor. Que as pessoas olhem para essa igreja e falem: aí é uma igreja que testemunha de Deus. Aqui eu consigo ver Deus nesse mundo caído. Porque há pessoas caídas que estão diante de um rei vitorioso e diante de um rei que está disposto a perdoar e a enviar. Graças te damos por Jesus. É assim que oramos, Pai. Amém.